É bom lembrar que a drogadição não é uma exclusividade de uma estrutura, ela atinge a neurose, a psicóticos e a perversos. Na neurose, então, ela tem esse mecanismo que faz uma mutação enorme no funcionamento neurótico. É um dos pontos que eu queria marcar como a diferença de quem faz uma drogadição numa neurose. Por quê? Se o que marca a neurose é o desejo, se o que marca a neurose é a castração, e se o que marca a neurose é exatamente essa existência, tal como definida como Drummond, onde nunca fica pronta a minha edição convincente, quando eu começo a não permitir que a falta se presentifique, quando eu aumento a dose para sorver e gozar dessa totalidade, na verdade, eu estou colocando em suspenso a castração, o desejo, a falta, o transitório. É uma tentativa de eternizar, é uma tentativa de ter no horizonte esse como se fosse possível, esse da infinitude, da completude, da satisfação completa. O que seria, como eu tinha dito antes, a morte. Só que é interessante aqui uma coisa, porque a drogadição não se resume a isso. Vai se complementar numa outra forma de gozo, que esse sim destacaria como um gozo propriamente adicto, que é o seguinte: a cada vez, é muito comum observar isso nos drogaditos. Não sei se vocês já repararam, mas os drogaditos, eles não fazem estoque. Raramente eles fazem estoque. Então, eles vão, compram, consomem, aí ficam sem, e aí ficam numa fissura enlouquecedora, e aí vão, compram mais, e aí ficam de novo numa fissura enlouquecedora, e vão, compram mais, esse movimento de presença e ausência da droga. Então, esse outro gozo ao qual eu me referia é o gozo da ausência, é o gozo da falta da droga. Da falta não é correto dizer, porque então nós estaríamos retomando ao conceito de falta, quando eu já desfiz esse conceito, quando eu falei de gozo de da ausência da droga. Esse pêndulo é, na verdade, o que determina o funcionamento do drogadito. Alguma coisa da satisfação de uma completude e a aparição de um gozo que é extremamente desamparante, que confina o sujeito a uma dor insuportável, lancinante, até que ele consiga a próxima dose. É comum relatos como, por exemplo, mesmo em literatura ou de pacientes, assim, do terror que é quando a droga começa a acabar, da angústia que vem quando a droga acaba. O Nick Sniff, o autor de um livro chamado Cristal na Veia, ele diz que essa sensação da ausência da droga é uma sensação que faz com que ele se sinta extremamente angustiado. É o relato de alguém, de um drogadito, extremamente angustiado e como se ele estivesse cada vez mais próximo da morte. Eu arriscaria dizer, quer dizer, na verdade, de novo, é o Melman que sugere isso, e eu aqui vou concordar com ele, que o que está em jogo nesse outro gozo é um certo gozar da morte. Porque é um gozo que atinge diretamente o corpo. Há relatos, por exemplo, de pessoas que dizem que o corpo chega a doer, né? Até que venha, de novo, a substância e alivie aquela sensação, aquele gozo da ausência, aquele gozo da morte.
alivia e depois vem a ausência. Alivia e depois vem a ausência. Por incrível que pareça, é disso mesmo que eu estou dizendo. O que eu estou chamando de gozo propriamente drogadito não é o gozo do um, é o gozo da ausência. A situação então é delicada, porque quando eu falo sujeito drogadito, eu estou pressupondo a existência de um sujeito. Mas quando eu falo que a castração, a falta, está em suspenso, eu arriscaria dizer que a existência do sujeito também está em suspenso. Ou seja, todos os problemas, todos os compromissos, todos os amores, todos os interesses, todos os gostos, tudo fica em suspenso. A existência do sujeito fica em suspenso na drogadição. Porque a visada principal se torna única, mono, a droga. Essa é a brutal diferença entre um drogadito e o que eu tinha antes chamado de um usuário ou de alguém que usa, abusa ou usa uma vida inteira. Tudo que entra nesse circuito, e aí não precisa ser, de novo, na adicção, não precisa ser só a droga, pode ser o jogo, por exemplo, ele também se mostra dessa maneira, o sujeito não consegue parar, e é forte, porque se joga uma casa, se joga um carro, se cheira um apartamento, não há limites para isso. Na verdade, o que nós temos e nos esforçamos o tempo todo contra essa coisa efêmera que é a vida, o que nós tentamos manter é uma certa ilusão do controle. E o drogadito é aquele que vai tentar também se esforçar nessa recuperação a achar suas ilusões de controle. Dado que a droga, se a gente pensar bem, ao contrário do que se imagina, ela é uma forma de controle impressionante, porque o sujeito sabe exatamente o que vai encontrar quando ele for usar. Ou seja, não há surpresa. Ele vai usar, vai entrar em abstinência, ele vai usar, está tudo ali sob um certo controle. Bom, a vida dele perde completamente o controle. A vida. Mas ali a drogadição dele é alguma coisa extremamente controlada. O retorno, então, à vida comum, à vida neurótica, com seus limites, com o seu gozo efêmero, com o desejo, é alguma coisa na qual o drogadito vai ter que se esforçar. E eu vou arriscar dizer uma coisa aqui que eu acho que é importante. O que está em jogo aí é uma questão ética. Na verdade, eu vou arriscar dizer que é necessário ao paciente, ao drogadito, se colocar frente a uma questão ética, que é uma questão ética por excelência e difícil, que é não se anestesiar diante das circunstâncias e viver o que tem para se viver. Essa questão ética, se ela não for levada um pouco avante, um pouco a sério, um esforço, eu penso que não há muita solução para o drogadito, bom, nem para o drogadito e nem para o neurótico, de levar avante uma vida que nós chamamos mais ou menos uma vida saudável. É necessário valorizar a ética que na psicanálise é a ética do desejo, é a ética da falta, é a ética que nos coloca no mundo, é a ética que nos faz nos mover nas ações, nas atitudes, para estar presente no mundo.